A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sábado, 15 de junho de 2024, tem uma palavra especial, um devocional maravilhoso onde Jesus vai falar conosco. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É muito comum, muitas vezes, até pessoas que creem em Deus, até praticam sua fé nas igrejas, têm uma comunhão com a igreja, olham o mundo como se fosse separado do mundo espiritual. Como as coisas de Deus, as coisas espirituais ficam de um lado e as coisas mundanas, o dia a dia, a profissão, o decorrer dos dias ficam de outro lado. Mas nós temos que compreender que tudo está interligado. O mundo espiritual, ele existe, ele é real e é ele que rege o mundo. O que nós temos que compreender que o mundo é regido pelos seres espirituais, pelo mundo espiritual. E o que mais o inimigo das nossas almas, o Satanás, quer que as pessoas pensem é que isso é uma lorota. O mundo espiritual é a engrenagem de como funciona o mundo. Antes de acontecer as coisas, sejam malignas ou benignas, do lado mal ou do lado bem, sempre no mundo espiritual essas coisas já foram profetizadas e já existem. E muitas pessoas, elas agem como se isso não existisse. Como se Deus morasse apenas numa caixinha, como Satanás não existisse, fosse um mundo de conto de fadas. E quando eu quero que Deus faça algo para mim, quando eu acho que pode ser impossível aos meus olhos, eu me conecto com Deus dessa caixinha, como se fosse o gênio de uma lâmpada. Mas a verdade é que a palavra do Senhor vai dizer que o mundo espiritual, ele é tão real que os anjos estão ao nosso redor e os demônios ao nosso derredor. Na carta de Pedro, Pedro vai dizer que o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos atacar, que ele ruge como um leão, esperando uma brecha para poder prejudicar cada um de nós. E essa passagem de Mateus, Jesus no Sermão do Monte, ele diz para nós: buscai primeiro o reino dos céus. Jesus, ele nos orienta para que, estando nesse mundo, nós olhemos para ele. Nós começamos a ter foco naquilo que é essencial para as nossas vidas, que é o que vai nos levar para a eternidade. Ele não diz: se preocupa primeiro com a sua profissão, em ganhar dinheiro, em ter um status. Não. Jesus, ele nos diz: buscai primeiro as coisas de Deus, as coisas do alto, que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E Jesus, ele já diz isso, porque o mundo espiritual é o que rege as coisas desse mundo, as coisas que são concretas, as coisas que são transitórias aqui para nós. E é isso que vai nos mover aqui na terra. E o movimento que Jesus espera que nós tenhamos é aquele movimento que nos faz sempre ir adiante na presença do Senhor, sempre nos aproximando mais do Senhor, para nós termos acesso àquilo que nunca será consumido, aquilo que nunca acabará, que é a eternidade. O nosso corpo deteriora, pois tudo que está aqui neste mundo terreno deteriora. Com o tempo vamos envelhecendo, as coisas estragam, perecem, mas o nosso espírito jamais será consumido.
Ou ele vai para perto de Deus, ou ele vai para um lugar bom, que onde é a promessa que o nosso Senhor nos dá, ou ele irá para um lugar ruim, aonde os ímpios, aquelas pessoas que blasfemam, que não creem, irão. E é isso que nós temos que dar valor nessa vida. É isso que nós temos que buscar. Aquilo que não vai acabar. Aquilo que não vai ter fim. Primeiro precisamos cuidar das coisas espirituais, do nosso espírito. Buscar cada vez mais. Estar no caminho reto, no caminho justo que Deus nos ensina. Pois quando começamos a dar brecha para as coisas mundanas, para as coisas carnais, para aquelas coisas que a própria palavra condena, que Jesus abomina, começamos a andar cada vez mais distantes do Senhor, cada vez mais distantes da voz de Deus, da direção do Senhor, cada vez mais distantes da vida eterna. A meditação de hoje diz assim: quando o seu foco não está nas coisas deste mundo, você recebe o melhor de Deus. Deus, ele é soberano, Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele tem todo o poder, mas ele não nos força a nada. Deus, ele poderia sim forçar a gente querer fazer tudo que ele quer, mas ele nos atrai, ele nos direciona, ele faz coisas para nós começarmos a entender o quanto é mais importante pensarmos nas coisas dele, olhar para o alto. Porém, em nenhum momento nós somos marionetes que somos obrigados a fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós temos uma escolha, nós temos liberdade, pois Deus, ele não nos fez para sermos escravos, ele fez para nós sermos livres. E quando nós andamos com o Senhor, quando damos valor nos seus ensinamentos, na sua doutrina, nós nos sentimos livres para poder fazer o que é melhor para cada um de nós. Não sendo escravo de vícios, não sendo escravo das outras pessoas, onde a gente busca a todo momento ser aprovado pelas outras pessoas. Mas nós somos livres. Quando estamos com Jesus, temos liberdade ao ponto de não ligar o que cada um está pensando sobre nós, ao ponto de não querer andar de acordo com a cartilha desse mundo para a gente ficar bem nas redes sociais com todo mundo. Quando temos a nossa identidade em Cristo Jesus, nós nos sentimos livres e libertos, onde nós conseguimos falar não para as coisas desse mundo, não para os vícios, não para a pornografia, não para as drogas, não para a promiscuidade, para a prostituição. É isso que é ser livre. E nós só seremos livres até o fim quando buscamos as coisas do Senhor, quando buscamos o reino de Deus. Pois aí, estando mais próximo do Senhor, nós temos a paz que transcende todo entendimento, nos sentimos gratos, alegres, o fruto do Espírito multiplica em nós. Somos pacientes, temos domínio próprio, somos alegres, longânimos, benignos. Isso tudo por buscar o reino de Deus, onde as coisas materiais desse mundo passam a fazer pouco sentido para nós. Nos traz o conforto, consegue nos dar um prazer, né, onde nós conseguimos muitas vezes materializar os nossos sonhos, porém nós começamos a nos sentir satisfeitos com tudo que Deus nos dá. Quando buscamos as coisas desse mundo, quando nossa prioridade só está na carne, só está no material, nada nos satisfaz. A satisfação plena é quando estamos conectados ao Senhor, quando começamos a sentir gratos tudo que Deus nos dá. Então, as pequenas coisas
que para os olhos das outras pessoas possa ser pouco, para nós traz uma satisfação, uma alegria e uma paz imensa. Que essa palavra possa fazer sentido para você, pois esse conselho do Senhor Jesus é o conselho da busca da felicidade. É só assim que somos felizes, buscando o reino de Deus. Quero compartilhar também a leitura bíblica de hoje, que está em Atos 6, o livro da igreja, de como iniciou a igreja. Se nós meditamos no livro de Atos, nós vamos começar a entender que o livro de Atos não tem fim, pois ainda somos igreja. Mas aqui, relatada na Bíblia, registrada na Bíblia, está a história da igreja primitiva, de como iniciou o ministério da igreja de Cristo aqui na terra. A palavra que eu quero compartilhar em Atos 6 está nos versículos que vai de 8 ao 15, que diz assim: a prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém, que palavra maravilhosa. Estevão, ele foi um seguidor, um discípulo do ministério de Jesus. Estevão, ele creu em Jesus Cristo e ele começou a seguir os apóstolos e também a evangelizar, falar da palavra do Senhor. Nesse momento, alguns judeus do sacerdócio que fazia parte deste ministério, desta sinagoga dos libertos de Alexandria, eles quiseram fazer o que hoje em dia a gente chama de cancelamento. Eles inventaram, eles caluniaram Estevão. Eles pagaram falsas testemunhas para dizer que Estevão estava falando blasfemas contra a lei de Moisés e a lei de Deus. E isso era uma mentira. E naquele momento, vários judeus se revoltaram contra Estevão e começaram a perseguir Estevão até prendê-lo. Essa cultura de cancelamento não é tão atual assim. A cultura de cancelamento, ela não é tão atual. Ela sempre aconteceu. Eu acho muito interessante porque o ser humano, nós vemos que é o mesmo desde Gênesis. As nossas inclinações, as nossas estratégias de corrupção e de coisas boas são muito parecidas. E nesse momento, esse povo, esses judeus, eles quiseram cancelar Estevão. Eles queriam colocar o povo de Jerusalém contra o ministério que estava iniciando, o ministério de Jesus Cristo. E mesmo Estevão, sendo sábio, ser uma pessoa que sabia se defender, uma pessoa com boa intenção, pois no versículo 15 vai dizer que todos que olhavam para o rosto de Estevão
falavam que o seu rosto parecia de um anjo, que ele resplandecia à luz do Senhor. Mas mesmo assim, esse povo dominado, os judeus, os sacerdotes, dominado por inveja, dominado por medo de perderem o que eles tinham de bom, todas as mordomias que eles tinham, eles acusaram o Estevão injustamente e quiseram matá-lo. No próximo capítulo, em Atos 7, nós vamos ver o decorrer dessa história e vamos ver o tanto que o ser humano sem Deus, quando olha para as coisas mundanas, quando fixa os seus olhos no mundo, pensando em status, pensando em poder, são corruptos, agem com mau caráter, com uma inclinação totalmente para o mal. Pois quando nos apegamos nas coisas deste mundo, a busca de dinheiro, de poder, de status, nós sabemos que damos uma maior brecha para o inimigo das nossas almas atuar, assim como Pedro descreveu em sua carta. Que o inimigo anda ao nosso derredor, pronto, esperando uma brecha para poder acabar com a nossa vida. E quando nós damos essa inclinação, cometemos pecados como assassinato, calúnia, difamação, nós ficamos totalmente afastados do Senhor e a nossa vida é destruída, porque ficamos com o pé para não entrar na eternidade ao lado do Senhor e ir para o mundo das trevas de forma definitiva. Que hoje nós possamos meditar no devocional, que possamos buscar cada vez mais o reino dos céus, não ficar olhando para as coisas transitórias desse mundo, para esse mundo de ilusão, pois o poder aqui no mundo, o status, a fama é ilusão, e ficarmos cada vez mais próximos do Senhor, para nós não cometermos esses graves erros, como os nossos antepassados e muitos ainda de nós cometem, sendo injustos, caluniadores, age como assassinos, como verdadeiros malfeitores. Estevão, ele foi um homem de Deus, ficando firme na palavra do Senhor até o fim. Mesmo ele sabendo que estava na iminência de ser morto, de ser assassinado, ele se manteve firme, fiel às palavras do Senhor, fiel ao Senhor Jesus. Que toda essa fidelidade que Estevão nos ensinou através da sua vida, através da sua biografia, nós possamos nos inspirar para sermos firmes com a doutrina do Senhor, não negar Jesus, não blasfemar, ir até o fim, pois a nossa recompensa será entrar na eternidade e ficar ao lado do Senhor Jesus por toda a eternidade. Vai valer a pena. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra possa dar direção para a sua vida. Até amanhã. Deus abençoe.